Olá, mais uma vez aqui, São José do Sul no mapa. Hoje nós temos conosco a Rogéria e o Pedro. Mas antes disso, nós queremos agradecer aos nossos apoiadores, que são Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomates sem agrotóxicos, produtos deliciosos por natureza. Majob Link, provedor de internet para São José do Sul, municípios circunvizinhos, tecnologia em fibra ótica. Irmãos Bon, esquadrias de madeiras e móveis planejados. Agroturismo FIR, certificação orgânica em morangos e horticultura. Café Colonial e eventos com reserva antecipada. E Prefeitura Municipal de São José do Sul. Já voltamos. Voltando agora, Betânia. Bom, hoje então nós temos, como o Paulo já apresentou, o Pedro e a Rogéria da Emater, lá de São José do Sul, que desenvolvem um ótimo trabalho no município já há vários anos. E eu gostaria então de falasse um pouquinho sobre o trabalho da Emater e também sobre a tua função e a do Pedro lá no município. Bom, tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Prazer estar aqui divulgando o nosso município, falando um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve lá no município de São José do Sul. Bom, pessoal, a Emater, hoje ela está presente basicamente em todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? Ela tem um contrato ela é uma empresa privada com um contrato com o governo do estado e também com as prefeituras municipais, e a gente desenvolve alguns trabalhos que são demandados pelo governo estadual, assim como também pelo governo municipal. A Emater não é uma ilha no município, né? Nós somos uma rede onde nós temos 12 regionais, nós pertencemos ao Regional de Lajeado, e também nós temos o escritório central que se localiza em Porto Alegre. Nesses escritórios regionais nós temos assistentes técnicos regionais e estaduais que, quando a gente precisa de algum auxílio, a gente os demanda, né? E eles vêm até o município nos auxiliar, como é a questão de crédito, a questão social, a questão de agroindústria, né, Pedro? A questão de citricultura, né? Sim. Então a gente tem essas pessoas que nos auxiliam, então é uma grande rede de trabalho, né? Nós temos digamos assim, fomos contratados pela Emater com serviços específicos, né? Cada um com o seu rol de atividades, mas em São José do Sul a gente tem uma coisa de trabalhar muito em conjunto, porque nós entendemos a importância de ter esse olhar conjunto do trabalho. A minha área é mais social. Eu desenvolvo mais uma questão de inclusão das famílias. Nós temos hoje um relatório socioassistencial, que é um trabalho desenvolvido pela Emater, puxado pela minha área técnica social, mas que o Pedro está sempre junto, a gente desenvolve esse trabalho junto. Então o meu trabalho é muito na questão de inclusão da mulher, inclusão do jovem, discussão deste papel, discussão do papel do agricultor enquanto cidadão, né? E de ter essa visão do todo da família. E o Pedro, então, né? Para apresentar, né? Eu sou engenheiro agrônomo, né? Trabalho junto com a Rogéria, e a minha parte é mais técnica, né? No papel. Na prática, eu e a Rogéria, a gente vai bastante a campo junto, né? Pela essa questão que pela minha formação, eu visito, por exemplo, eu chego na propriedade e vou pensando, qual é a lavoura que eu vou encontrar, qual é a criação, e quando eu vou a campo junto com a Rogéria, a gente tem uma visão do todo, a questão do entorno da casa, a questão até de citar tem alguma política pública social que pode a família acessar, né? E que a parte da Rogéria é a parte mais social, mas como ela já tem 30 anos, mais de 32 anos, né,
de matéria e de experiência campo, né, tem muito assunto técnico que hoje a Rogéria já, de tanto vivenciar, né, já aprendeu e já domina, né. E a gente tem essa diferenciação que nem, por exemplo, crédito, assuntos mais específicos, né? Uma praga em alguma cultura. Daí essa se restringe mais à minha área de atuação, né? Mas a gente faz um trabalho em conjunto e que nem a Rogéria falou, já colocou bem, a Emater tem toda uma estrutura, né? E um dos diferenciais é que ela está presente em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul. E para certificar, assim, enaltecer o trabalho de vocês em São José do Sul, vocês já são da comunidade, vocês já são nossos lá, né? Vocês são São José do Sul. A Rogéria, mais tempo ainda que o Pedro já, né? Sim. E vocês, a gente fala em problemas na agricultura, coisa assim, a integração com a administração municipal. Esse é um particular muito importante. Vocês estão dentro da prefeitura, junto com a Secretaria da Agricultura. Então, a gente vê que a engrenagem está funcionando bem. E isso que é o importante, né? E essa questão que a gente tem uma integração entre a equipe e a gente sempre busca também envolver as parcerias, a administração municipal e não só restrito à Secretaria da Agricultura, né? A gente tem um trabalho com a Secretaria da Educação pela questão do PNAE, que mais à frente a gente vai abordar, que é a alimentação escolar, que é importante ter essa integração, né, entre todas as secretarias, né, e a Emater e parceiros, né. A Secretaria da Assistência Social, né, que hoje é Saúde e Assistência Social lá em São José, é uma secretaria que nós temos muita afinidade, muito entrosamento, porque a gente desenvolve muitos trabalhos conjuntos. Né? Eu trabalhei 2 anos, né, no CRAS lá, então eu posso dizer realmente assim, que é um trabalho muito bom que hoje a Emater desenvolve junto ao CRAS lá, eu sou suspeita em falar, mas é realmente assim, a Rogéria tem muito entrosamento já, ela tem a confiança já dos munícipes e isso é muito importante também para o trabalho. E o trabalho, como nosso objetivo maior é focar no desenvolvimento do turismo rural, coisa assim, o nosso programa é mais específico isso. E isso vocês têm um trabalho muito bom, que é a questão do moranguinho, as feiras e tudo. Eu sei que vocês vão depois mais falar. Vamos deixar vocês falar um pouco, né? Bom, é de praxe, né? Reza no nosso contrato que sempre ao final do ano a gente faça um relatório dos trabalhos desenvolvidos durante o ano percorrido, né? E preste essa conta tanto para a administração municipal quanto aos conselhos, né? Tanto ao Conselho da Agricultura ou Desenvolvimento Rural, como aos outros conselhos, né? O Conselho de Desenvolvimento Rural é o que a gente tem uma afinidade muito forte e é de onde a gente tira muito das demandas de trabalho, porque quando a gente faz um planejamento, né? Chegou agora, final do ano de 2022, a gente fez um planejamento para o ano de 2023. Esse planejamento ele não sai da cabeça da Rogéria e do Pedro, né? Ele sai de conversas e de tudo que a gente vivencia durante o ano que se passou, até mesmo fazendo uma avaliação do planejamento anterior e vendo o que dá para adequar, o que eu posso trabalhar mais, o que esse trabalho não houve uma demanda tão grande, né? Então, nesse relatório, a gente apresenta isso para a administração municipal, a prefeita, os secretários, né? A gente fez uma reunião, os vereadores, a gente ainda quer fazer uma reunião com os vereadores e fazer essa prestação de contas, porque a comunidade são os representantes da comunidade, assim como o Conselho do Desenvolvimento Rural e o Conselho da Assistência Social, que são os principais conselhos que a gente faz essa prestação de contas, né? Então, no ano de 2022, né, nós tivemos eu e o Pedro somente, né, a gente atendeu os 2.979 pessoas. Aí vocês vão dizer, mas peraí, São José do Sul tem 2.200 habitantes, como é que vocês atenderam? Mas isso é com repetição.
mas são pessoas atendidas por nós, sim, né? Quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas foram atendidas, 3.000 vezes as pessoas foram atendidas por nós, né? E isso é um número considerável e expressivo, né? Sendo que de adulto nós atendemos 1.150, idosos 1.550, então isso reflete muito a nossa realidade e a realidade como um todo, né? Porque a gente vê uma população bastante envelhecida no Vale do Caí. E jovens, 179 só. E a população rural há um envelhecimento muito grande, os jovens não estão ficando, né? E nós temos uma particularidade. São José do Sul, acho que é um dos municípios que ainda tem mais jovens na agricultura, né? Imagina outros municípios. E quanto a gênero, né? Mulheres com repetição, nós atendemos 1.869 mulheres e homens 1.110 homens. Né? É um número que nos diz bastante. Sim. Né? A mulher é mais curiosa ou mais ativa? É porque a mulher eu consigo trabalhar grupalmente. É mais organizado. É mais organizado. A gente gosta de uma fofoquinha, né? Não leva a mal. Não. Existem os grupos, né, Rogéria, de mulheres organizadas, né? E esse atendimento é grupal. Já o homem são atendimentos individuais. Raramente tu tem um grupo de homens, a não ser o grupo ecológico, o grupo né? ecológico, mas não tem uma organização igual tem das mulheres, né? Que é comum ter grupos de mulheres que se reúnem periodicamente. E já homens tem algumas reuniões que a gente faz à noite, mas esporádicas, né? Acontece às vezes a cada 3, 4 meses, às vezes uma vez no ano até, dependendo do segmento, né? Mas não tem o atendimento é mais na propriedade ou dentro do escritório, é mais individualizado. Né? E tem muitas famílias cuja a mulher é a principal provedora também. Sim, né? tem isso também. Eu acho que o trabalho com o homem é mais trabalhoso. O trabalho trabalhoso é bom, né? Porque com o homem é aquela coisa muito pessoal. Quando eu reúno um grupo de mulheres, eu consigo transmitir a informação para um grupo numa tarde. Já para a gente conseguir transmitir uma informação para um grupo de 20 homens, tu precisa mais do que uma tarde, porque se for individualizado. Sim, com certeza. A gente tem um pouquinho de informações, que eu gosto muito da pesquisa da imigração. Os imigrantes alemães, quando vieram para cá, algumas coisas eles tinham de tradições e continuam se encontrando. Daqui a uns dias nós vamos mostrar um programa disso, que é chamado Crência, que era uma reunião de senhoritas e mulheres. Onde elas se encontravam para fazer tricô, crochê, aprender receitas, claro, conversar. Que bom também. Então, precisa também. A mulher já tem mais isso do que o homem. O homem era mais individual, ou ele vai para o jogo de bolão. Na verdade tem essa questão, se reúne muitas vezes para jogar uma bola, para jogar uma carta, mas não tem esse hábito de se reunir para discutir algum assunto específico. A não seja futebol, né? E assim, né, dentro dos métodos que se usa, nós usamos as exposições feiras, né, que nós vamos falar um pouco da feira, mas não é só a feira ali, nós tivemos feira fora do município, na Expo Aceri, inclusive aqui em Montenegro, na Expo Inter, né, Pedro, e também em outras feiras, cursos de capacitação, né, que a gente fez vários, tarde de campo, né, que nós vamos mostrar, excursão que foi feito para cá, inclusive para uma tarde de campo, demonstração de método, que é uma coisa bem específica nossa, a gente faz muito, mostrar como fazer determinadas coisas, como fazer o biofertilizante, como aplicar um bioinsumo, ou como fazer alguma coisa relacionada a plantas medicinais ou coisa assim. Como coletar um solo, por exemplo. Reuniões, né, que é uma coisa que a gente tem por praxe fazer, aquele contato de vir no escritório, né, de conversar conosco, da gente contatar as pessoas, e as visitas, que também é uma coisa muito forte que a gente desenvolve junto às famílias, né.
Aí eu vou passar para o Pedro para falar sobre uma questão bem forte, que é a questão dos projetos de crédito. Do crédito rural. São José do Sul é um município relativamente pequeno, né? Mas em relação ao projetos de crédito, é um município que está bem avançado nessa política pública, né? No ano passado, em 2022, foram feitos 95 projetos de créditos, beneficiando 56 agricultores e movimentando na economia 3.592.000 reais. Então é um volume bem expressivo, né, de crédito que é movimentado. O crédito rural ele tem duas separações principais. Ele é dividido em custeio e investimento. O crédito para o custeio é para financiar a safra do ano. O custeio, o que ele vai precisar de recurso para comprar fertilizante, adubo, pagar o serviço de colheita, a questão do leite, por exemplo, os alimentos para os animais, produto veterinário, tudo isso entra na despesa de custeio. Então, é um projeto que ele é anual, ele tira o agricultor, pega o dinheiro junto do banco para pagar as despesas daquela safra. Inclusive, o custeio ele tem cobertura de seguro do Proagro, né? Caso ocorra algum evento, uma seca ou tem alguma quebra, né? Tem esse amparo do seguro. No ano passado foram feitas 82 projetos de custeio que juntos somaram 2.149.000, que é um volume bem grande. Maior parte foi para o custeio. Desses 3 milhões e pouco, 2 milhões foi para o custeio e 1,5 milhão foi para o investimento através de 13 projetos. Que isso é um pouco do reflexo que a gente tem da nossa economia, né? A gente está num período que há uma insegurança, né? Os preços aumentando, tudo mais caro, e o pessoal está mais receoso para investir. Nesses investimentos no município, através desses projetos, estão inclusos também esses novos investimentos que aconteceram? Sim. Agora esses dos aviários, tudo tão... Sim, esses projetos de investimento se destina, né, para construções de aviários, reformas, aquisição de tratores, tudo investimento a longo prazo, né, que se chama. E tem bastante na citricultura também, né? Tem bastante na citricultura. Na citricultura, um dos investimentos que foram feitos bastante nos últimos anos é em relação à câmara fria, porque é um investimento que vai trazer retorno para o citricultor, porque ele pode programar a colheita, né? Que nem, por exemplo, no inverno, é muito comum, tem às vezes que chove uma semana inteira e tu vai fazer uma colheita da bergamota e ela não vai ter a mesma qualidade de quando tu colhe num dia bom. E ele pode se programar. Deu um final de semana bom, início de começo de semana bom. Ele colhe tudo que é a capacidade que tem dentro da câmara fria e depois vai só comercializando. E daí ele consegue um preço melhor, a questão de penosidade diminui, porque ele não vai estar precisando colher na chuva, né? Então o crédito, ele bem aplicado, ele é uma ótima ferramenta. Essa questão das câmaras frias, eu conversei há pouco tempo com um que investiu nisso. Ele me colocou que em 3 anos ele tirou. Sim. Só na comercialização da fruta. Ele consegue preço melhor, né? Outro investimento que o pessoal tem investido bastante é na energia fotovoltaica, que é a energia das placas solares. Né? Porque é uma despesa muito grande hoje a energia elétrica, né, para o agricultor.
E isso é um jeito de ele conseguir, ele investe, mas ele vai estar economizando no futuro, né, e vai permitir que ele faça outros financiamentos, né, outras aplicações, na verdade, na propriedade, né, porque ele vai estar economizando, e até a questão de gerar uma energia limpa, né, sem resíduo, né, que vai estar ajudando a preservar o nosso meio ambiente. E a questão do armazenamento de água, cisternas também, teve alguma coisa de projeto? A gente, um dos trabalhos que a gente vai mostrar, né, que a gente fez alguns projetos de açudes através do programa Avançar, que é um programa do Estado, né, que é para a construção de açudes para reservação de água, para o pessoal poder usar para irrigar, né, as suas produções. Aqui em São José foram 10 projetos que a gente fez, né, e agora ele está em fase de o recurso vir para executar as obras dos açudes. Mas cisterna mesmo, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, não tem uma demanda de projeto, de crédito para isso, né? Inclusive nas residências, claro. Eu acho que nós já deveríamos há muito tempo já estar pensando sobre isso, né? Mas sim, a gente não vê iniciativas, né, nesse sentido, uma coisa de se porque pensar. o agricultor entende isso como um custo e não como um investimento ainda. Mas nós vamos chegar nesse momento que isso vai ser um investimento e não um custo. E eu acho que isso está se chamando também a atenção para se criar políticas públicas que incentivem isso, né? Porque eu acho que é uma questão que falta um incentivo a mais, né, para eles se atentarem e começarem a pensar e viabilizar isso. Porque nós estamos agora já estamos novamente numa seca, com problema grave. Eu acho que é o 3º ano seguido agora já, né, com seca. 3º ano seguido já. Então, essas coisas assim, esses trabalhos são trabalhos que se planeja. Só que a gente tem que planejar com cuidado, porque às vezes a demanda é muito mais nossa do que do agricultor, né? E daí não adianta, nós não vamos conseguir botar isso goela abaixo em ninguém, né? As pessoas têm que sentir essa necessidade. Mas a gente vê que as pessoas já estão se atentando para isso, né? Que nem, por exemplo, a proteção de fontes. É um trabalho que o pessoal ainda não está se atentando muito, mas tu proteger a fonte da água para tu conseguir captar e usar ela no momento de seca é muito importante, né? E é um trabalho que nós na Emater a gente tem bastante experiência nisso, né? Já é desenvolvido em vários municípios esse trabalho de proteção de fonte, né? Mas é que a gente não pode impor para os agricultores no trabalho. A gente também funciona a questão de ser demandado para conseguir executar, né, com mais facilidade. Né? Falando ainda, né, que a gente sempre diz que nós não conseguimos trabalhar sozinhos, né? Nós somos anjos de uma asa só, né? Nós precisamos da outra para poder voar, né? E então a gente tem assim um hall de parceiros, apesar do município ser bem pequenininho, nós temos um hall de parceiros muito legais lá em São José. Começando pela prefeitura, através das secretarias e do CRAS, né, que a gente nunca deixa de citar. Também o sindicato, né. Quando eu falo secretarias, eu falo das 5, eu não deixo nenhuma fora, porque inclusive a de obras a gente vive demandando para eles algum trabalho em conjunto, né. Eu acho que são poucos municípios que têm a Emater dentro da sede da administração municipal. Então, a municipalidade nossa de São José do Sul, ela vê a Emater como integrante da administração, né? Isso inclusive a gente ouve da prefeita, né? Ela diz, para mim, vocês são da prefeitura, né? Porque às vezes os próprios agricultores não entendem essa diferenciação, sabe? E às vezes é difícil, porque eles acham que a gente vai ter ingerência sobre determinadas coisas que nós não temos, é coisa específica da administração também. Mas facilita bastante a gente estar inserido junto, né? Porque muitas vezes a gente consegue sentar junto com a secretaria e resolver na hora o problema, né? A gente tem o sindicato,
sindicato, né, que nós temos trabalhos em conjunto, o Sicredi, um grande parceiro, né? Os conselhos municipais de desenvolvimento rural, assistência social, meio ambiente, o conselho da alimentação escolar e também o de turismo, né? Os grupos de mulheres, o grupo ecológico, o grupo de artesãos, os grupos de idosos, os feirantes municipais, as merendeiras, agricultores familiares, a Rádio América, que a gente tem um programa semanal, e a Câmara de Vereadores também, né, que são ali do município, além dos parceiros do Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, né, e dos projetos que vêm da Secretaria, Conab, né, também, né, Pedro? A gente também tem um parceria com a Conab em função do milho balcão, que é um trabalho que a gente desenvolve. A Emater está junto sempre nesses trabalhos de agroturismo. No ano passado agora foi feita a caminhada do agro, né? Sim. Então a Emater está junto ali com troca-troca. Está em todas. Está em todas, tá? Tem que estar junto. Mas isso é bom. Sim, com certeza. Assim, durante o ano de 2022, então, foram feitas 53 DAPs A DAP é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é o documento que comprova que o agricultor é um agricultor familiar. Recentemente ela mudou o nome, né? Agora é Cadastro da Agricultura Familiar. E ele é necessário para o produtor acessar o crédito rural, ao milho balcão, a diversas políticas públicas, né? Ele é o acesso para diversas políticas públicas, né? E neste ano foram feitas 53 DAPs. E também a questão de que se discute junto aos agricultores é a alternativa de produção e migração de renda, né? Produção do morango orgânico, que é muito forte no município, assim, eu digo puxando brasa para o nosso assado, que é bem pioneiro. A questão da feira municipal, que ela também foi em feiras regionais, em Lajeado, Estrela, e também a feira estadual, que é da Expo Inter. A questão do atendimento aos citricultores, através de visitas, palestras, contatos, reuniões. Trabalho pioneiro na região em homeopatia, que um dia nós queremos vir conversar com vocês, que nós somos demandados quase que no estado inteiro para discutir sobre isso. 44 cadastros do milho balcão. Os grupos organizados no município, que são 8, totalizando 120 pessoas nos grupos. Participação, então, dos conselhos, trabalho do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a compra direta do agricultor orgânico do município, agregando renda para o agricultor e também dando uma alimentação de melhor qualidade para os alunos. A certificação do Grupo Asped hoje como PAC, não mais como CS, que a gente também pode vir um dia conversar. A gente apoia os trabalhos na região, trabalho com as duas agroindústrias do município, Herbon e Delícias Carlotto, envolvimento nos eventos municipais que a gente já falou, né? E divulgação do município que a gente vem fazendo desde que eu estou em São José há 12 anos, mais ou menos isso, né, Paulo? Eu acho que faz mais já. Não, Parece que faz Bom, eu mais. te conheço mais tempo, né? A gente vem sempre levando o município para onde a gente vai. Infelizmente, o tempo é curto, né? Somos tagarelos também, né? E temos assuntos para... nós queremos fazer programas assuntos. específicos sobre homeopatia, sobre essa linha de remédios caseiros. É muito importante. Nós vamos fazer. Vocês vão ver essas carinhas mais vezes aqui. Betânia, vamos agradecer aos nossos... Com certeza, nossos patrocinadores. Decor, Sabor e Companhia, pimentões coloridos e tomates sem agrotóxicos, produtos deliciosos por natureza. Major Bilim, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia e fibra ótica. Irmãos Bon, esquadrias de madeiras e móveis planejados. Agroturismo FIR, certificação orgânica em morangos e horticultura. E eventos e cafés coloniais com reservas antecipadas. E a Prefeitura Municipal de São José do Sul. Obrigado a vocês. Nós E- agradecemos. E nós vamos colocar São José do Sul no mapa, com certeza.